em Ciência da Informação e tem como objetivo avaliar a análise de conteúdos como uma ferramenta útil para o curador interagir com o investigador e para produzir metadados de maior qualidade. É importante esta componente do trabalho em contexto de tese de mestrado, porque tem sido uma aposta contínua do MCI, mestrado em Ciência da Informação da Faculdade do Porto, que, através de propostas nesta área, tem permitido fomentar o contributo ou colaboração estreita entre o curador de dados, neste caso o aluno, a Cristiana Landeira, e os investigadores. Ou seja, procuramos sempre casos muito práticos em que o curador possa aprender em conjunto com os investigadores. Pronto, este trabalho tem enquadramento no projeto TAIL, em que o objetivo será fornecer ferramentas para motivar a gestão de dados ou a descrição de dados, neste caso particular, desde o momento em que os dados estão a ser produzidos. Não esperar por uma fase de produção, pelo momento da publicação, para fazer descrições dos dados, porque aí muita informação, se não estiver já preparada antecipadamente, pode-se perder. E os dados perdem a sua relevância, o seu potencial fé. Ok, o que é que motiva este trabalho? Passa muito pelo desenvolvimento de modelos de metadados para domínios específicos. Neste caso, focamos em domínios experimentais, porque são dados que muitas vezes, na sua produção ou a sua interpretação, depende do contexto de investigação em que são produzidos. Muitas vezes em circunstâncias, no caso dos dados experimentais, de laboratório, onde as condições, o ambiente controlado vai influenciar os resultados ou o output que é geralmente produzido e que é materializado nos dados. Por outro lado, muitas vezes nestes contextos a produção de metadados é escassa ou quando acontece é de forma ad hoc e muitas vezes para o próprio e não para os restantes colegas ou para uma comunidade mais alargada. Temos também verificado na interação com os investigadores, isto se calhar é uma experiência mais pessoal, é a componente da comunicação. Muitas vezes é difícil interagirmos com o investigador e conseguirmos efetivamente comunicar aquilo que nós entendemos como metadados e a percepção que eles têm sobre esse assunto. Por outro lado, nós, como gestores de informação, muitas vezes também não temos a especialização nos vários domínios em que vamos interagir. Por isso também é um contexto sempre de aprendizagem que fazemos com os investigadores. Para resolver ou para tentar contribuir para melhores modelos de metadados e para aliviar esta componente, para tornar a comunicação mais fácil, pensamos na análise de conteúdos como uma abordagem que o curador de dados pode fazer para antecipar essa interação com o investigador. O nosso processo ficou definido como, neste caso nos dados experimentais, começámos por fazer uma seleção de artigos em determinados domínios, uma seleção aleatória, e vamos focar a secção da metodologia, que é geralmente onde os investigadores descrevem todas as condições, ou as condições mais relevantes para dar contexto aos resultados que são produzidos. Através deste foco na secção da metodologia, fornece-nos pistas que nos permitem então fazer, deduzir, através do que está escrito no artigo, deduzir potenciais descritores. A última fase trata-se de avaliar junto dos investigadores estas propostas. Pronto, isto é um exemplo em que fomos retirar um pequeno excerto de um texto para selecionar um descritor que posteriormente foi validado pelo investigador, neste caso no domínio da química sustentável, em que ele inseriu o valor correspondente e desta forma aprovou o valor o descritor que nós propusemos. Pronto, uma visão mais global dos resultados, e isto apenas focado no caso da química sustentável. Okay? O que é que acontece? Nós, com base na nossa abordagem, fizemos um template, um formulário com vários descritores. Pedimos ao investigador para anotar os descritores que ele conseguia introduzir um valor diretamente. Caso o investigador tivesse algumas dúvidas do conceito que era sugerido, podia propor uma alternativa, ou se não tivesse condições para preencher aquele valor, podia deixar um comentário. Por exemplo, no caso, nós propusemos o descritor solução aquosa. O investigador disse que era importante registar valores neste contexto.
mas que o termo mais concreto até seria solução de limpeza e ainda adicionar a solução ácida. Eu não tenho a apresentação aqui à minha frente, portanto, desculpem. Para o caso da química sustentável, tivemos uma aprovação propusemos 60 descritores e tivemos uma aprovação de 88%. Mesmo aqueles descritores que não foram rejeitados, não quer dizer que não sejam válidos para aquele investigador com que nós interagimos, e como a nossa solução de papers foi aleatória, pode não corresponder ao investigador com o qual vamos interagir. Pronto, o investigador pode rejeitar determinado descritor, não porque não seja relevante para o domínio, apenas pode não ser um descritor que ele aplique no seu dia-a-dia. Uma tabela de quadros mais alargada, aqui já com resultados da produção de hidrogênio. Um minuto. E da... Agora não estou a conseguir mesmo mudar o... Pronto, alargamos os casos de estudo a mais domínios experimentais e os resultados foram semelhantes, sempre na casa dos 90%, ou seja, tivemos uma taxa de sucesso de 88%. Quais são os principais desafios neste contexto? Como curadores, é determinar a exaustividade, primeiro no esforço na abordagem, na análise de conteúdos, e também na especificação dos descritores que propomos. Por exemplo, um investigador não queria, se eu lhe propusesse instrumento, ele não descrevia o instrumento, queria uma lista de instrumentos para inserir o valor correspondente. Outro problema, qual é a relevância dos descritores que são aprovados? Nós damos uma lista ao investigador, ele aprova, mas nós não sabemos se aquilo é realmente pertinente ou não, porque não temos esse conhecimento de domínio. A mesma questão para os que foram rejeitados. Muitas vezes, era como eu dizia, o investigador pode rejeitar um descritor e esse descritor ser válido para outros. Portanto, isto mostra as principais conclusões que tiramos. É que esta tarefa torna o investigador proativo, o investigador vai saber um bocado mais do domínio do investigador com que vai interagir e já chega com maior conhecimento, o que melhora a comunicação. O esforço inicial do curador foi grande, tendo em conta alguns dos desafios que levantei, mas à medida que vai trabalhando de domínio para domínio, vai reutilizar trabalho e aprendizagem e isso facilita o processo. E nem para todos os casos, nem sempre é necessário aplicar este tipo de abordagem. No fundo, melhorou a comunicação e o investigador torna-se também aqui um elemento proativo, porque à medida que lhe propusemos um descritor, ele é capaz de sugerir outros. A grande conclusão que posso tirar é que não precisamos ser muito exaustivos no número de descritores que propomos ao investigador. Se nós conseguirmos chegar com 10, já criamos o contexto necessário para o investigador perceber aquilo que estamos a pedir do lado dele e ele então propõe novos descritores. Pronto, e dou por terminada a apresentação. Obrigado.